Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, agradeço aos rapazes e às raparigas, como se diz em Portugal, do grupo Pleiade, pelo convite que me foi feito e que muito me honra. Convite temerário, já que eu sou marginal por vocação e ofício, e realmente, pensando bem depois do que o Pedro falou, já veremos se terá valido a pena ou se terá sido uma grande temeridade este convite. Agradeço de coração, parabenizo o grupo, eu dei uma entrada lá no YouTube, já vi alguns vídeos, pelo interesse nos temas, a lógica ou dialética, metafísica, são temas universais e que renascem no Brasil de várias maneiras, não apenas pelo trabalho árduo de alguns professores universitários, como, por exemplo, o meu amigo Marcos Boeira, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor de Direito, de Lógica, especialista na Escola de Salamanca, que foi um período de renascimento na época do Barroco, conhecido como a Escolástica Barroca. A Escola de Salamanca produziu alguns gênios, como, por exemplo, Melchor Cano, Domingo de Soto, Domingo Banhes e outros tomistas, ou estrito sensu, ou lato sensu, mas todos amantes da obra de Santo Tomás. Então, é um trabalho muito valioso do professor Boeira. É de se louvar também, neste mesmo sentido, o renascimento de obras clássicas que ou não estavam editadas entre nós, ou estavam mal editadas, como, por exemplo, a coleção de artes liberais, foi mencionado aqui, do Instituto Hugo de São Vito, foi mencionado aqui o autor Pedro da Fonseca, o chamado Aristóteles português. Ele tem uma obra que se tornou clássica sobre a dialética, as instituições dialéticas, e que tem como base, digamos assim, formal, um outro autor português, este sim, do período medieval, que foi Pedro Hispano, um autor importantíssimo que chegou a ser professor de lógica de Santo Tomás, do jovem Santo Tomás. Há um paralelo entre o Pedro Hispano e o Pedro da Fonseca. Então, são obras clássicas, essa edição bilíngue, essa coleção do Instituto Hugo de São Vitor. Tem, por exemplo, a gramática latina do padre Manuel Álvares, que foi a gramática utilizada pelos jesuítas por mais de 250 anos, editada em 2 volumes de 900 páginas, ou seja, em capa dura. Então, isto é um Brasil que parece renascer das cinzas, um Brasil que começa a revisitar as artes do trivium e do quadrivium, chamadas artes liberais, e não apenas no âmbito universitário, mas também, e talvez sobretudo, no âmbito extra-universitário, ou seja, por parte de professores e alunos que querem travar contato com este material pelo simples interesse de conhecer, que deveria ser universal, infelizmente não é. Nós vivemos um período em que as pessoas, muitas delas, estudam ou para ter um diploma ou para seguir a carreira, e poucas estudam apenas para formar-se humanisticamente, espiritualmente, moralmente, etc. Então, é de se louvar essa iniciativa do grupo Pleiade, são jovens, e que se soma a tantas outras que pelo Brasil afora, e Brasil afora vão ressurgindo aqui e ali. Pois muito bem, o tema seria metafísica. O Pedro, depois, a certa altura do contato comigo, disse: olha, professor, fique à vontade, se o senhor quiser, o senhor pode falar de psicologia. E eu lhe respondi: olha, eu costumo ser uma pessoa bem à vontade. Sugiram vocês, não há problema. Se for o tema de metafísica geral, digamos assim, é um tema interessante, e Santo Tomás por favor, provavelmente o maior metafísico que já pisou o solo deste mundo, durante todos os tempos. Então, quem estuda algo de Santo Tomás acaba por influenciar-se na sua metafísica. O livro de, digamos assim, Juventude de Santo Tomás, do brilhante jovem Tomás, que é o De Ente et Essentia, sobre o ente e a essência, é um opúsculo
ou seja, um livrinho, porém de uma densidade que deixaria muitas pessoas nas universidades contemporâneas carecas, que realmente o que é o ente, com as suas modalizações, o que é a essência, etc. Mas, de qualquer maneira, acabou que assentamos que seria um tema da psicologia e da psicologia tomista em particular, e são temas correlatos, porque o estudo que Santo Tomás faz da alma humana é um estudo de matriz metafísica, ou seja, tudo o que ele diz da alma, suas essências, suas operações, etc., tem essa raiz metafísica que, por sua vez, gerou uma antropologia filosófica sólida. Então, é uma psicologia, embora Santo Tomás não use o termo psicologia, nenhum dos medievais utilizou este termo, nem o próprio Aristóteles, mas ninguém duvida ao ter contato com esses textos que se trata realmente de um estudo da alma humana. É de se lastimar profundamente que nas faculdades de psicologia os alunos passem 5, 6 períodos, às vezes, até a faculdade toda, sem nunca terem nem sequer a ideia de que Aristóteles, de alguma maneira, pode ser considerado o fundador da sua ciência com seu livro sobre a alma, que é uma obra-prima que foi comentada por Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino tem um comentário ao De Anima de Aristóteles, e realmente, e não só Aristóteles, Platão também, o Fédon, a própria República, o Fedro, etc., não são livros estudados por pessoas que adentram nas faculdades de psicologia, que já começam, digamos assim, a sua formação aqui, estou usando esse termo por uma benevolência hermenêutica, estou usando o termo no sentido metafórico, estudando Deleuze, até mesmo Kant, às vezes se estuda em faculdade de psicologia, Freud, Lacan, etc., e vão aprendendo esquemas desses autores, sem nunca, jamais, em tempo algum, alguém lhes ter dito o que é a alma. O aluno chega no 6º período e não sabe o que é a alma. Ele está estudando a alma humana, porém, ele não consegue nem definir o que é a alma. Então, de alguma maneira, trazer a psicologia tomista para o Brasil é uma alegria enorme, é um trabalho já de algum tempo. Eu disse aqui brincando, mas é uma brincadeira séria. Eu optei por ser marginal no seguinte sentido. Lá atrás, eu sou jornalista, fiz faculdade de jornalismo. Lá atrás, quando eu comecei a estudar Santo Tomás de Aquino, há mais ou menos 30 anos, e logo depois não, quase uma década depois, eu me converti ao catolicismo e comecei a ver o tamanho da crise geral do mundo contemporâneo, inclusive a crise eclesiástica, e eu pensei que talvez o melhor fosse fazer este trabalho à margem das, digamos assim, instituições oficiais, porque isso me daria uma liberdade tremenda, liberdade da qual eu não abro mão. A minha liberdade é infinita porque é do tamanho da minha desesperança humana com relação à melhora a curto prazo. Então, isto me propiciou, eu travei contato com a obra do professor Martim Echevarria, isso em meados da década dos anos 2000, e organizei, depois foi o livro A Praxis da Psicologia e seus fundamentos epistemológicos em Santo Tomás de Aquino, que agora tem uma tradução para o português. O professor Martim, ele é decano da Universidade de Psicologia, da Faculdade de Psicologia da Universitat Abat-Oliba, que é uma faculdade de Barcelona, e formou em torno da sua figura um escritor prolífico. Ele deu aula na Gregoriana de Roma, ele tem trabalhos em italiano, espanhol, inglês, ele deu aula nos Estados Unidos. É um homem que produz muito, e em torno dele se formou um grupo de estudiosos, não só na Espanha, como na Itália, etc. E hoje podemos dizer que esta linha a que chamamos de psicologia tomista, ela cresce, e
o trouxemos, eu o trouxe para cá em 2011 para um evento aqui no centro do Rio de Janeiro, ao qual eu dei o nome de Santo Tomás de Aquino, médico da alma. Éramos eu, ele e mais 2 outros professores, e na ocasião ele ficou muito surpreendido, favoravelmente surpreendido, como alguém no Brasil, que digamos assim, país sobre o qual pesa um certo preconceito com relação a essas questões, alguém se interessaria por sua obra. E eu mostrei a minha edição, que é a primeira edição desta obra em espanhol. Eu consegui comprar, e um amigo, por intermédio de um amigo, toda anotada, rabiscada. E ele, assim, o evento foi, assim, dentro do que nos propusemos fazer, foi um sucesso. E depois de algum tempo, hoje ele já tem 2 obras publicadas entre nós, este, A Praxis da Psicologia, e outro que é um livro fundamental para quem estuda psicologia, que é Correntes de Psicologia Contemporânea, onde ele mostra, de uma maneira cabal, indo às fontes primárias, ou seja, os textos dos autores, e pegando nos textos os pressupostos filosóficos que foram hauridos e exauridos de outros autores, ele mostra todas as principais correntes da psicologia contemporânea em suas bases. Então, a logoterapia, a TCC, tudo que vocês pensarem, a psicanálise freudiana, Jung, etc., a partir dos seus fundamentos filosóficos. É um livro espetacular, cuja leitura eu recomendo vivamente, porque traz um mostruário dessas principais correntes de psicologia em voga, com informações muito ricas, além de ensinamentos, informações ricas a respeito da vida desses autores. E hoje, quando olho para trás e vejo já esse caminho, já com alguns passos dados, eu tenho aquela convicção interior de que a minha escolha por fazer algo marginal, ela estava acertada. Eu ainda tenho a esperança, se Deus me der saúde e tempo, de fazer o mesmo no direito. É mais difícil o direito, por várias razões que não cabe aqui enumerar, mas o fato é que um rapaz que foi meu aluno, no seguinte sentido, ele me procurou, estava abandonando a sua faculdade de psicologia, e um dia foi até mim, e eu disse: Rafael, não desista da universidade, da faculdade, eu posso ajudar você, eu vou apresentar para você Santo Tomás de Aquino. Ele ia lá para casa uma vez por semana, durante uns 2 ou 3 anos, e eu praticamente o fiz decorar a prima secundem, pelo menos algumas questões, e a segunda secundem da Suma Teológica. A Suma Teológica, só para quem não sabe, não sei se todos aqui estão familiarizados, tem 4 partes, é a obra principal de Santo Tomás de Aquino, é uma catedral de conceitos. Ela tem a primeira parte, que é o Tratado de Deus Uno e Trino, são várias questões. Ela tem a prima secunde, a primeira parte da segunda parte, que tem um sem número de tratados sobre os atos humanos, tratados sobre a criação corpórea, porque são temas distintos, né? O tema da prova da existência de Deus é uma coisa, o tema da criação é outra. Então tem a segunda, a segunda parte da segunda parte, e por fim a tercia pars, que é a terceira parte, que na prática acabou por ser a quarta, que trata do retorno de todas as coisas ao seu primeiro princípio. Então, a Suma Teológica faz este caminho de exitus e reditus, né? Tudo sai de Deus ao modo de criação e tudo retorna a Ele, todos os entes retornam a Deus, cada qual no seu modo próprio. Então, foi olhar hoje para este trabalho. O Rafael fez um Instituto de Psicologia Tomista, que é em São Paulo, que já oferece cursos de pós-graduação com professores internacionais, como, por exemplo, o professor Inácio Andereggen, que foi o mestre do Echevarria, etc., legalizado pelo MEC, inclusive, né? Eu até... ele seguiu alguns dos meus conselhos. Como eu transito na marginalidade já há muito tempo e jogo um xadrez mais ou menos medíocre, mas consigo antecipar alguns movimentos, ele seguiu alguns dos meus conselhos, conseguiu não ser incomodado pelo Conselho Federal, até porque não há razões para que isto aconteça, porque a psicologia tomista é ciência,
de estrito direito, mas sabemos que vivemos num mundo para o qual só de se citar Deus já se tem uma ideia errônea de que se está a tratar de religião. Temos aqui a presença, e eu vou fazer a menção, do professor Luiz Astorga, meu amigo, que é um metafísico que se doutorou na Universidade do Chile, com um tema que é um dos temas metafísicos mais difíceis de Santo Tomás, que é o das substâncias separadas da matéria. Ou seja, aqueles entes que a teologia chama de anjos e a metafísica chama de inteligências separadas. E a pergunta, por que eu lembrei? Estou citando o Luiz aqui, que é uma honra para mim a presença dele. No Brasil nós não fazemos deferência muito a quem sabe. As pessoas costumam acotovelar-se em torno dos seus próprios umbigos e não fazem a referência. Isso é uma coisa triste, é um defeito do caráter nacional. Dê a vez a quem sabe. Mas quando o Luiz eu acompanhei essa trajetória, ele começou a escrever sobre o tema, ele teve praticamente que provar filosoficamente para o seu orientador que era um tema de filosofia. Não é verdade? E não outro tema qualquer. Ou seja, qual a pergunta que cabe num caso como este? Haveria na ordem do ser um tipo de ente em cuja forma não há participação de matéria? Aquilo que nós vemos neste mundo, o que é tangível para os nossos sentidos, é que as coisas são compostas de matéria e forma. Tudo com que nós travamos contato neste mundo está naquele horizonte que era o horizonte aristotélico do ilemorfismo universal, que é aquela doutrina segundo a qual tudo é composto de matéria e forma. E Aristóteles, que foi um gênio tão extraordinário que alguns árabes o chamavam de profeta, quando Aristóteles, na Idade Média, renasce no meio árabe, alguns ficaram tão impressionados com a sua obra que ficou praticamente esquecida durante alguns séculos, que o chamavam de profeta. Mas não se exija de Aristóteles que ele resolva, não é prudente exigir de um autor que ele resolva todos os problemas das ciências que ele próprio está criando. Os problemas inerentes à ciência que ele está criando. Ele criou a metafísica, ele criou a lógica, ele criou a biologia, criou a psicologia, etc. Oi? Mineralogia, falou sobre os astros, o céu, etc., da geração e da corrupção dos entes, e é óbvio que nem numa só vida não dá para resolver todos os problemas que integram estas ciências como problemas delas próprios. O problema, vou dar aqui uma definição, vamos começar com algumas definições. Problema, do ponto de vista psicológico, é a consciência da incompletude de algo. Quando algo se apresenta à minha consciência como incompleto, é problemático. Eu careço, eu intento resolver mentalmente como compor melhor aquilo que eu percebo numa certa unidade, porém não numa completude, numa integralidade, etc. Então, de fato, este arcabouço aristotélico, a recuperação dele no plano da psicologia entre nós é grandemente louvável e como o bem, bonum diffusivum sui, é um axioma metafísico, escolástico, o bem difunde-se por si mesmo, é da natureza do bem difundir-se. Eu olho para o Brasil contemporâneo, eu que sou um pessimista quase profissional, mas com um certo alento, porque estas sementes foram lançadas e ninguém segura. Como vai segurar? Eu, pessoalmente, conheço alguns jovens brilhantes que já dominam o grego, o latim, já tratam de questões metafísicas. Isso é imparável, é imparável. Ainda que o Brasil se desfaça ainda mais do que a nossa imaginação possa conceber, e a nossa imaginação é bastante fértil. Estas coisas são as pedras civilizatórias a partir das quais será possível reconstruir algo em outras bases. Então, esta psicologia, ela é metafísica, repito, tem base antropológica, ela também é moral,
porque ela aborda a alma humana com relação às suas operações, num âmbito em que a pergunta capital é a seguinte: qual é o critério da ação humana com relação a bem e mal? Aristóteles, na sua Ética a Nicômaco, livro capital para a história da filosofia, ele nos fala que a virtude é, digamos assim, a formação, a ética, perdão, é a formação do caráter pela aquisição de virtudes. A palavra ethos grega tem duas grafias, numa delas quer dizer só costume, e na outra, que é a que Aristóteles usa na Ética Nicômaco, quer dizer formação do caráter pelas virtudes. E as virtudes são hábitos operativos bons. Vou traduzir, O hábito é o intermediário entre a potência e o ato. Nos entes compostos de matéria e forma, caso nós somos, dentre os entes compostos de matéria e forma, estamos assim no grau supremo das coisas ínfimas. Nós somos porcariazinhas, mas com uma certa dignidade ontológica. Nós conseguimos, na nossa operação, transcender o âmbito material, coisa que um animal dito irracional não consegue pelo seguinte sentido: todas as operações de sua alma estão vinculadas a órgãos corpóreos e neles tem o seu fim. Então, o gato vai sempre miar, vai fazer xixi na areia, jogar areia por cima do xixi, etc. O gato não vai construir a ciência. O gato não é sujeito da história, porque a história é a construção de valores no decorrer do tempo, e só uma criatura como animada, racional, como é o nosso caso, que é capaz de contemplar o passado à luz de princípios. O passado para nós não é a simples recordação das coisas que sucederam. Santo Agostinho tem uma obra magnífica em que ele diz que, na verdade, o homem vive num presente. O presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O presente do passado na medida em que o passado é para o homem aquilo que ele resgatou e sobrevive no presente. O presente atual são todos os problemas com os quais lidamos necessariamente, e mesmo quando deles fugimos, acabamos tendo que lidar com eles e às vezes até naufragamos dramaticamente quando não os queremos ver. Então, passado do presente, o presente do presente e o presente do futuro, que é a antecipação do futuro ao modo de projeção inteligente, estimativas, etc. Então, Santo Tomás, que leu Santo Agostinho, não sei se leu tudo, provavelmente se não leu tudo, leu quase tudo, leu tudo que era mais importante. Santo Tomás tinha o tino, Santo Agostinho foi psicólogo sutil, Santo Tomás tinha o tino dessa psicologia e mesmo com relação a Santo Agostinho conseguiu corrigir as aporias de sua obra quando se tratava do homem, do modo como o homem conhece, etc. Vou dar um exemplo aqui. Para Santo Agostinho, quando eu conheço algo, por exemplo, conheço que a minha digníssima Carla está aqui presente, eu estou vendo isso, então a minha mente atualiza esse inteligível. Pois muito bem, segundo Santo Agostinho, qualquer tipo de conhecimento, quando ele ocorre, há uma iluminação do intelecto por parte de Deus. É como se Deus estivesse conjuntamente com a pessoa humana, inteligindo ali. Santo Tomás corrige a doutrina da iluminação, que é uma doutrina platônica e neoplatônica, que Santo Agostinho acolheu, dizendo aristotelicamente que não, quando conhecemos algo, conhecer essa definição uma vez foi o Luiz que me deu num bar, a gente fumando charuto, conhecer, que está lá nos escolásticos todos, Conhecer é um acidente imaterial da potência intelectiva. Vamos traduzir os termos. Conhecer em nós não é essencial. Ninguém pode dizer, eu sou o conhecer. Diz, conheço isso, não conheço aquilo, etc. Então, conhecer é no nosso intelecto um acidente dele. É um movimento, e o movimento, todo e qualquer movimento, é um trânsito da potência ao ato. Ou seja, de uma possibilidade real a uma atualidade real. Então, o sujeito passou da ignorância ao conhecimento. Então,
Da potência intelectiva, é aquilo que Aristóteles chamava de intelecto possível. Nossa inteligência é, ante tudo, tábula rasa, né? Que se vai preenchendo aos poucos, conforme nós vamos conhecendo as coisas, e ninguém poderá dizer que conhece tudo o que há para ser conhecido. Ninguém, nenhuma pessoa humana. Né? Nenhuma pessoa humana. Ora, para esta psicologia que é a de Santo Tomás, o modo propriamente humano de conhecer está implicado nela, porque é decisivo. Se eu entendo qual é a maneira como eu habitualmente posso chegar às verdades, não só as verdades em sentido abstrato, mas as verdades da minha vida cotidiana, eu já tenho um sem número de resoluções para problemas que se apresentam em todos os planos, desde o plano emocional, sensitivo, passando pelo plano dos atos da vontade, o plano volitivo, e alcançando o âmbito da inteligência. A inteligência em nós é ler as coisas por dentro, intus legere. Então, uma psicologia para a qual a inteligência não está no centro da personalidade humana seria inconcebível para Santo Tomás. Então, assim, já há na psicologia tomista, com relação a todas as outras, uma superioridade metafísica, gnosiológica, ou seja, de teoria do conhecimento, psicológica, moral, etc. Porque muitas das psicologias contemporâneas em voga, ou seja, pode haver uma contemporaneidade, digamos assim, subalterna, né? Mas algumas estão contemporâneas e estão em grande voga. Né? Elas são esquemas, às vezes, que partem de pressupostos mais ou menos quiméricos, ao passo que nesta psicologia aqui, o que importa é definir o que é a alma, definir a sua essência, quais são as suas operações próprias, o que nela, qual é a hierarquia que existe na alma humana com relação às suas potências, etc. Então, o psicólogo que, tendo alguma formação filosófica, começa a ter contato com esse arcabouço teórico, ele estará muito mais aparelhado para tratar da sua própria alma e, por conseguinte, das almas daqueles que o procuram. Porque ele entende, ele sabe o que é conhecer, ele sabe o que é querer. O querer, ao contrário do que o vulgo imagina, é só um dos movimentos da potência volitiva, dos 12 movimentos. A vontade, enquanto potência superior da nossa alma, tem 12 movimentos próprios. Se o psicólogo não sabe disso, ele pode dar por querer, pode, ao ouvir um paciente qualquer, ele pode considerar como um ato volitivo específico o que é intenção, o que é consentimento. São 12 atos da vontade. Então, assim, esta psicologia ela é extraordinária em todos os sentidos por causa dessa sua, digamos assim, ida ao fundo de um sem número de questões, sem cuja resolução, né, alguém só pode dizer-se psicólogo por analogia de atribuição metafórica. E realmente é o que mais sucede. Pois muito bem, eu escrevi aqui algo no quadro, a caneta Pilot, ela tem potência para escrever, né? Mas por um defeito na sua, digamos, tinta, ou por uma carência, digamos assim, de tinta, a sua potência está um pouco debilitada, né? E por isso ficou assim esmaecido. Lastima um pouco estar esmaecido, porque o que eu pus aí é importante não por mim, é importante em si mesmo. E aqui vale lembrar uma liçãozinha de Santo Tomás que é psicológica e antropológica ao mesmo tempo. Descartes, o filósofo do cogito ergo sum, dizia que os sentidos nos enganam. Os sentidos nos enganam. Isso é um mantra para muita gente, né? O exemplo que é bastante tangível para qualquer um, você pega uma caneta, ponha num copo transparente, balance o copo, a refração, o movimento da água vai dar a impressão de que a caneta mudou de forma. Mas o sentido não enganou, né? Na verdade, ela continuou com a mesma forma, o sentido deu a forma de uma caneta dentro de um copo d'água que está balançando. A inteligência que abstrai do sentido as suas notas individuantes e chega ao conceito, sabe, Pedro Bock, que não mudou, está lá, né? A caneta continua a mesma. Ora, quantas vezes nós
tomamos a realidade por aquilo que percebemos pelo sentido, como se fosse uma notícia absoluta da verdade, quando não é. Então, os sentidos não nos enganam, mas também não são um absoluto. Eles não nos dão tudo o que é para ser conhecido. Eles não nos enganam porque, quando enganam, diz Santo Tomás, o que eu poderia dizer desta caneta Pilot, quando o sentido engana, há um defeito no órgão captador do dado sensível. O míope enxerga aquém do ponto focado. Um problema no olho ou na estrutura ocular. O hipermétrope enxerga além do ponto focado. O astigmata enxerga tudo mais ou menos mal. É o problema do órgão captador e não da potência visiva em si mesma considerada. Então, por aí, nós vamos vendo, vou dando essas notícias assim, aos pouquinhos, para que nós vejamos que, em se tratando da psicologia tomista, tudo o que diz respeito ao homem é importante. E sendo assim, a elucidação de aporias, uma aporia é uma dificuldade filosófica que aparentemente irresolvível, né? E eu costumo dizer que é uma bobagem contemporânea dizer que não há melhores e piores na filosofia. Claro que há, né? Um filósofo é melhor do que outro quando conseguiu superar aquelas aporias com que o outro lidou e não resolveu, né? O Pelé jogava mais do que o Fio Maravilha, né? A realidade tem gradações de ser. Alto, magro, baixo, gordo, maior, menor. São acidentes quantitativos, as categorias de Aristóteles. Eu sou substancialmente humano, posso ter mais ou menos barriga, mais ou menos cabelo, cada vez menos cabelo e mais barriga, mas isso não me muda substancialmente. Ou seja, um acidente não tem o condão de mudar, né? Isso em sentido geral, depois podemos adentrar outro terreno, o condão de mudar a substância. Então, é uma psicologia muito profunda. Eu pus ali, em geral, com essa tinta esmaecida, alguns princípios da metafísica de Santo Tomás. Santo Tomás é considerado o metafísico do ser, ou seja, é aquele que levou às últimas consequências, com resoluções teoréticas espetaculares, o problema do ser, né? Quando o filósofo basco Xavier Zubiri, no livro El Hombre y Dios, diz que Deus é o maior problema humano, porque é a própria problematicidade da condição humana. Deus pode ser objeto das nossas crenças, mas é um problema filosófico profundo. Nós podemos transpor esta máxima do Zubiri ao problema do ser em geral, porque Deus é o ser infinito. Então, Santo Tomás define, depois de muitos tanteios, há várias definições de ser em Santo Tomás. No livro sobre o ente e a essência, no seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, na sua obra monumental sobre a verdade, que são questões disputadas sobre a verdade, nos comentários aos analíticos posteriores de Aristóteles, que são o sumo da lógica aristotélica, etc. Há várias definições de ser. Mas no livro De Potência Dei, sobre a potência divina, Santo Tomás ele chega à sua definição decisiva e definitiva, a sua formulação decisiva e definitiva, que é esta aqui. Ser é o ato de todos os atos e a perfeição de todas as perfeições. Eu não usei, podia botar uma vírgula, em relação ao qual tudo mais está em potência. Então, vou tentar traduzir um pouquinho do conceito. O ser é o núcleo da realidade, intocável pela nossa mão. Nós tocamos matéria e forma dos entes. O ser é o suposto. O ser não é tangível para nós. Nunca ninguém viu o ser tomando um solzinho aqui em Copacabana, bebendo água de coco. O ser, ele é o que há de mais íntimo em todos os entes, e ao mesmo tempo é o que há de mais invisível para todos, com exceção da inteligência divina, que vê tudo num só ato infinito, da sua operação inteligível. Então, o ser,
para Santo Tomás, é o núcleo mais profundo da realidade. Isso foi uma conquista definitiva para a história da filosofia, porque desde Aristóteles, entre os metafísicos, chegou-se, no máximo, a considerar a forma como a perfeição máxima dos entes, né? Com Santo Tomás, os binômios que estão aqui, são 3 binômios clássicos, ele acrescenta a estes um que é divisão de essência e ato de ser. Já vou explicar isso. Então, o ser é o núcleo da realidade. Ora, a alma humana, essa que os psicólogos deveriam estudar na faculdade, ela é um dos modos de ser na realidade. Ninguém pode dizer que a alma humana é o nada, já que ela anima um corpo, ela é o princípio intrínseco de movimento de um corpo, como também o primeiro ato de um corpo natural organizado. Essa definição, esta última, é de Aristóteles. Então, eu não posso dizer que a alma é o nada. Não é o fato de ela ser imaterial, eu não a contemplar, com os sentidos, que ela não existe. Então, ser núcleo da realidade. Divisões do ser. Eu pus algumas aqui, é óbvio que isso aqui é só o preâmbulo para a gente engatar na psicologia tomista. Eu receberei até os vossos bocejos com benevolência. Se alguém aqui quer ver falar do ser, não, o cara fumou maconha de uma qualidade. Então, eu entendo, a metafísica é algo que às vezes pode trazer um certo letargo, porém, um letargo físico, quase espasmódico, digamos assim. Porém, quando nós desvelamos o ser, a nossa cabeça abre de uma maneira tão extraordinária que chegamos a contemplar a realidade. Para Santo Tomás, contemplar é algo divino. A vida feliz para ele é contemplativa. Ver é um ato da visão, do órgão visível. Olhar já é um ato da visão com refluência do intelecto. Olhar é um ato da potência visível. Ver já é fazer refluir a inteligência para esse ato, já entender, já ver, olhar entendendo alguma coisa. E contemplar não é nem raciocinar para Santo Tomás, é perceber o sentido de unidade geral de uma coisa quase que intuitivamente. Quem contempla, vê na coisa, já consegue chegar na coisa vários dos seus princípios, etc. Então, a atividade feliz é a atividade contemplativa, é o máximo a que pode chegar a inteligência de uma pessoa. Quando nós amamos alguém verdadeiramente, não é o amor, com todo respeito a Cássia, novelesco, é o amor no sentido da doação, do êxodo da alma do amante na direção do amado. Quando nós amamos alguém de verdade, nós procuramos entender a pessoa para muito além das suas exterioridades. Queremos chegar de alguma maneira ao núcleo do seu ser, o que já dá um indicador de que contemplar é amar conhecendo. Só quem ama, contempla. Quem não ama, fica só percebendo o seu próprio umbigo. É umbigocêntrico, e, portanto, terá todos os problemas, todas as patologias anímicas que se possam imaginar, emocionais, e não só emocionais, até nas potências sensitivas pode haver uma certa descognição. Então, contemplar é algo como que divino em nós. Então, Santo Tomás divide nessa sua contemplação o ser em ser infinito, que é o ser, o próprio ser subsistente, que não tem limites de nenhuma espécie, e ser finito. O primeiro ele chama, e não só ele, mas até alguns tomistas da primeira leva do que ele propriamente, do ser imparticipado. Deus não recebeu de ninguém nenhuma de suas perfeições. Então ele é o ser infinito imparticipado. Tudo o que não é Deus é partícipe desse ser ao modo de criação. Então, ente infinito, ou ser infinito, e ser finito. É uma das visões. Depois podemos aqui, eu vou abrir aí para perguntas, agressões que não sejam físicas, só verbais, etc. Objeções. Ser atual e potencial. O ser também se divide em ato e potência. O grande tomista alemão, Gallus Maria Manser, no seu livro A Essência do Tomismo, ele diz que a metafísica do ato e da potência é uma metafísica aristotélica, sem dúvida nenhuma, mas
Santo Tomás também, neste caso, como que se apropriou dela, levando-a às suas últimas consequências. Tudo o que existe na realidade é uma mescla de ato e potência, de atualidades e potencialidades que radicam nessa atualidade. Por isso, Aristóteles diz que o ato é anterior à potência. Ninguém pode agir, né? O não ser, o nada, não age. O não ser não tem potências operativas. Se eu sou capaz de tocar piano, é porque eu tenho a forma entes humana me integra e eu sou capaz de entender as relações aritméticas da música, etc. Então, o ato é radicalmente anterior à potência e toda potência, justamente por radicar nesse ato, tem o seu limite de operar nesse ato. É óbvio que hoje eu estou fazendo isso aqui, é sumário, né? Essa cachaça é básica, né? Porque houve, não só no tempo de Santo Tomás, como depois, metafísicos que criaram, né, ou que supuseram que existe uma potência absoluta jazendo numa espécie de lago do nada. Ou seja, haveria uma anterioridade dessa potência em relação a qualquer ato. Isso começa no século, virada do século XIII para o XIV, depois se desenvolve no XIV, até com o nominalismo de Ockham e outros autores, e isso aí ganha lastro histórico, essa doutrina. Mas assim, estamos aqui ainda no rame-rame, né? Então o ser se divide entre infinito e infinito, atual e potencial, sendo em cada ente composto o ato anterior à potência radicalmente, ou embora circunstancialmente a potência pode ser anterior ao ato, mas isso aí é para outra aula. Tá? Matéria e forma, que é outro binômio que Aristóteles descortinou, e aqui matéria é potência para assumir novas formas. Né? A forma é o ato da matéria, é aquilo que atualiza as potências da matéria. Então, nessa escala aqui, eu falei que com os sentidos, tudo que nós vemos está, né, nesse mundo dos entes compostos de matéria e forma. E é verdade, né? Aquelas coisas que não têm matéria em sua forma, nós não as vemos, né? Nem o Clark Kent vê, né? Nem o super-homem é capaz de ver o ente imaterial. Então, assim, a matéria é potência para assumir novas formas, mas numa escala enorme, que vai desde a chamada matéria-prima até quase o ato puro do ser divino, as escalas de formações da matéria. Eu vou dizer aqui muito sumariamente, isso aqui também dá pano para muitas mangas, né? Para Santo Tomás e para a sua escola, a matéria primeira não tem nenhuma atualidade, nenhuma forma. Ela é potência para todas as formas. Primeiro, se ela tivesse uma só forma, já não seria potência para todas elas, e sim para todas elas, com exceção daquela que ela teria. Então, a matéria... Boa noite. Todas. A matéria-prima, ela é essa potência para todas as formas, ela não é corpo, a matéria-prima não é corpo. Quando nós vemos alguns físicos voluntariosos da contemporaneidade opinarem sobre Deus, né? Por exemplo, os físicos que estão lá numa experiência do bóson de Higgs, algum deles teve a infeliz ideia de dizer que eles estavam estudando a partícula de Deus. Bom, Deus não tem partes quantificáveis, Zé Mané, porque Deus não tem matéria. A matéria, ou seja, a quantidade, melhor dizendo, é um acidente metafísico da matéria. Tudo o que é composto de matéria e forma, e, portanto, tem corpo, justamente por ter corpo, é quantificável. Né? Uma coisa incorpórea não pode ser quantificada da mesma maneira que as corpóreas. Então, dizer que o bóson de Higgs é a partícula de Deus é de uma suma ignorância filosófica. Porque muitas vezes, como ocorre, como disse um professor que chegou a ser orientador do professor Luiz Astorga, que é o professor Carlos Augusto Casanova, um metafísico espetacular, ele diz que, não raro, a contemporaneidade, no ambiente dos matemáticos, no ambiente dos físicos, dos biólogos, o que acontece? Às vezes o cientista exorbita os limites da sua ciência e faz má metafísica sem saber. Não é o físico que vai dizer sobre o ser de Deus. A física estuda o ens mobile, o ente que se move. Qualquer física, seja a física aristotélica, seja a física einsteiniana, seja a física newtoniana, seja a física quântica,
A física estuda o movimento, ponto, parágrafo. O experimento do bóson de Higgs, inclusive, eles lançam essa partícula e a partícula meio que desaparece, não há ainda instrumentos para captá-la em sua trajetória, mas ela aparece lá no fundo do equipamento. Aí alguém teve a infeliz ideia de dizer, não, ela foi aniquilada e voltou ao ser. Olha só, o nada pode gerar, nada pode operar, o nada absoluto. Algo que foi ao nada absoluto não pode voltar a ser, porque senão eu vou deificar o nada absoluto, vou considerar Deus. Então o nada é Deus. Né? Estarei quase ao lado do Sartre. Né? Sartre foi um sujeito, eu vou evitar adjetivos, isso aqui está sendo filmado, né? Mas o Sartre ele tem uma princípio no seu livro O Ser e o Nada, né? Que é um nome bem parecido com Ser e Tempo, de Heidegger. Ele diz o seguinte, o capítulo começa assim, l'origine du néant, a origem do nada. Eu falo, meu filho, né? Se originou, já não era o nada, é óbvio, né? Mas esses filósofos voluntariosos, espetaculares, é bonito, né? Isso causa até calafrios, né? Tem gente que, assim, quando depara com uma coisa ininteligível, pensa, ih, vi um gênio. Não entendi merda nenhuma, hein, gênio? Esse é gênio, né? Pelo amor de Deus. Isso é de um primarismo metafísico, assim, tremendo. O existencialismo, em geral, é um erro filosófico. Né? Do Sartre é só um dos erros dentro desse erro geral, chamado existencialismo. Por quê? Por falta de base metafísica. Então, se ele soubesse que o ato é radicalmente anterior à potência, ele não ia dizer isso, né? Que o nada se origina. Qual é a origem do nada? Ele diz, né? E o ser está se nadificando. Bonito isso, né? Matéria e forma, a matéria-prima não tem corpo. Aliás, uma coisa importante de assinalar, o que os físicos chamam de matéria-prima, em geral, é o que os metafísicos escolásticos chamavam de matéria secunda. Já a matéria com alguma forma, não é a prima. A prima não tem forma nenhuma. Assim, eles não sabem, quem fala isto e é físico, não sabe do que está falando. Que eles falam que o que se movimenta já é a matéria, já com alguma forma. Substância e acidente. É outro binômio do ser. Ou seja, o ser substancial e o ser acidental. Eu dei o exemplo aqui ainda há pouco, fica aqui a indicação de leitura das categorias de Aristóteles. Né? A substância, como diz Soares, que foi um filósofo da escolástica tardia, é o que subestá em relação a tudo que ocorre nela sem alterá-la. Né? Então, a substância, ela se mantém à revelia dos seus acidentes. Os acidentes há vários, quantidade, qualidade, tempo, espaço, etc., que não alteram a substância. Eu pus aqui, eu dizia brincando com um amigo meu que é professor de filosofia, olha, quem não conheceu a árvore de Porfírio está de 4 e não sabe. É óbvio que era uma brincadeira jocosa, porque assim, Porfírio foi um autor importante e deixou de presente essa árvore. Né? Tem um desenho, vocês acham aí, procurem, deem um Google, vocês vão chegar lá na árvore de Porfírio. E depois, na continuação, eu vou dizer o que isso tem a ver com a alma. Essa árvore, ela contempla o seguinte, aquilo que é gênero generalíssimo, que é a substância, até chegar à espécie especialíssima. Ai, meu Deus. A espécie especialíssima, que são os indivíduos. Né? Então, eu peguei aqui um livrinho que explica, vou ler sumariamente, porque aqui temos substância composta, corpórea, simples, incorpórea. Corpo, animado, inanimado. Corpo animado. Estou falando porque infelizmente está tudo esmaecido. Sensível, insensível. Animal, racional e irracional. Homem, Sócrates, Platão, Dilma, etc. Ou seja, o homem individual é a espécie especialista. Diz aqui, eu gosto de ver os dentes das pessoas, eu gosto de sorrir. A substância é o gênero generalíssimo, porque não tem qualquer gênero superveniente. Tá? Assim como o indivíduo é o que não tem outras
subdivisões subalternas. Isso é aristotelismo puro. Quem aqui conhece até a tábua das proposições de Aristóteles, que é uma tábua, né, que é da lógica, né, entende o que é contrariedade, contradição, divisões subalternas. Então, a substância é o gênero generalíssimo na ordem desses entes compostos. Ora, nós estamos aqui, né? Animal racional, homem. Que psicologia pode abstrair sem criar problema para si mesma? Que psicologia pode abstrair da compreensão da natureza da humanidade sem gerar problemas insolúveis, né? O homem é animal, ou seja, ele é composto, ele tem corpo, o corpo já é a composição da matéria com a forma, esse corpo é animado, a alma é princípio intrínseco do movimento do corpo, né? É forma substancial do corpo. Ela é, como eu disse, ato natural de um corpo, primeiro ato, né, de um corpo natural organizado, etc. E a racionalidade é aquilo que em nós nos habilita a perceber a realidade para além dos nossos sentidos. Nós chegamos aos conceitos das coisas, classificamos as coisas por noções, e essa classificação ela está presente em toda e qualquer ciência, tem uma taxonomia, uma classificação das coisas com que lida, etc. Então, a racionalidade é a nossa nota distintiva. Alguém vai dizer, mas tem homem que é meio burro, nasceu em noite de eclipse, né? Não, estamos falando em sentido geral, como uma potência que radica na forma entes humana. Então, para Santo Tomás de Aquino, a racionalidade, quando nós formos estudar a psicologia, ela vai jogar um papel-chave. Foi feita uma busca digital nas obras de Freud, né? E não se descobriu em toda a obra de Freud, que é extensa, né, o termo mens, mente. É uma psicologia, digamos assim, para a qual a inteligência não joga nenhum papel decisivo. Então, o homem é um jogo de pulsões violentas internas. Nós seríamos aquele ente que está em conflito consigo mesmo, conflito irresolvível entre o ego, o id e o superego, né? Há mais briga do que na raça rubro-negra, torcida do Flamengo. É uma coisa irresolvível. A inteligência não joga papel nenhum. E, portanto, o conceito de personalidade e de pessoa também vai ser precário ou inexistente, né? Personalidade digamos assim, uma especificação da pessoa, né? E a pessoa, nós sabemos que é natureza, substância individual de natureza racional. Isso é pessoa. Substância individual de natureza racional. Definição de Boécio, o grande Boécio lido por Santo Tomás. Então, nós somos indivíduos, mas indivíduos pessoais, né? Uma cadeira é indivíduo também, mas sem essa nota distintiva que é essa personalidade, né? A sua digital. Nós até podemos pegar por analogia um exemplo corpóreo, né? Cada um tem uma íris irrepetível. Imaginemos, há 7 bilhões de pessoas ou mais no mundo contemporâneo. Não há 2 íris iguais. Não há 2 digitais iguais. Ora, se nos entes compostos de matéria e forma já há uma miríade de coisas, muito mais haverá, né, distinções e quantidades entre os entes em cuja forma não há matéria. Então, como nós estamos na interseção entre o material e o imaterial, material porque temos corpo, e o corpo tem potências, 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição, paladar. 4 internos, senso comum, que unifica os dados externos, dando-lhes o sentido de unidade, né? Memória, imaginação, potência cogitativa. Então, tudo isso faz parte do nosso patrimônio sensitivo, né? Mas além desse patrimônio sensitivo, nós temos a vontade, que é um apetite intelectivo de um bem. A vontade quer o bem, mesmo quando a pessoa age mal.
o exemplo que eu dou há tanto tempo, que qualquer um entende. O suicida, quando se mata, o que o moveu neste ato dramático não foi que ele quis fazer algo mal, é porque morrer lhe pareceu melhor do que estar vivo, porque estava sofrendo muito. Então, o que move a vontade é a forma inteligível de um bem. Para ele, pareceu melhor viver do que morrer. Mesmo quando escolhemos mal, nós estamos como que condenados a escolher sob a égide de um inteligível que se apresenta à nossa inteligência como bom, como bom. Agora, a discussão que os psicólogos na qual eles deviam entrar é o que é o bem e quais são as suas especificações. Isso também, para gáudio, para a felicidade, para a alegria dos que hoje vão conhecendo a psicologia atomista, também está lá. O que é o bem? O bem de uma coisa é realizar de maneira perfeita todas as potências que radicam na sua forma. Acontece o seguinte: nos entes compostos de matéria e forma que não têm potência para o imaterial, eles jazem, digamos assim, no horizonte do ser muito mais limitado, porque eles não transcendem a matéria, diferentemente de nós, eles corrompem as suas formas, porque a matéria tem um princípio de corruptibilidade. A parede vai estragar, o livro vai ficar com as páginas amarelas, nós vamos envelhecer com os órgãos, etc, etc. Então, nesses entes há corrupção, geração e corrupção. Mas eles, por si mesmos, não deixam de ser o que são. Um gato não se desgatiza. A pedra não se despedriza. Agora, o homem se desumaniza quando ele é vencido por aquilo que na sua alma é mais baixo, as emoções desgovernadas. O sujeito é um suco emocional, né? Não vai estar mal, né? E tem o drama de sentir dores horrendas, às vezes irresolvíveis. Então, assim, o Pedro me fez um sinal aqui, quase de fumaça, né? E saiu, né? Olha que rapaz bom, né? Ele fez assim, né? Ele me deu aqui um tempo e pá, que vai ser dividida a aula em duas partes, não é isso? Vocês conceberam assim. Eu sou falador, né? Minha potência vocálica, ela, né? Minha voz não é tonitruante, como era do Padre Antônio Vieira, né? Porém, diga. Tá, então deixa eu só fechar o quadro para perguntas. Então, a árvore de Porfírio, isso aqui é óbvio. Eu só apresentei a árvore de Porfírio, alguns já a conheciam. É muito importante, porque ela nos dá o horizonte dos entes a partir da noção de substância. É uma noção muito importante. Ousia, em grego. E ali eu pus do lado os predicáveis, que são como que pré-categorias. Aristóteles também nos deixou de presente. Gênero, espécie, próprio, diferença específica e, por fim, acidente. O próprio, né? Quando eu digo que algo é próprio de um ente, significa que é uma propriedade daquele ente com exclusão dos demais, né? O próprio é uma pré-categoria importantíssima. Por exemplo, Santo Tomás é famosa a ideia dele, o pensamento dele, segundo o qual é próprio do homem sorrir. A risibilidade é uma coisa propriamente humana. Um cachorro não sorri, ele abana o rabo. Sorrir não é abanar o rabo. Sorrir, alguém poderia objetar, bom, e os anjos não sorriem? Não, porque não tem corpo. Porque eles têm alegria, mas não têm sorriso. Porque neste ato, no sorriso, estão implicadas várias coisas. Primeiro, achou graça, né? Percebeu uma desconexão lógica entre as premissas que estavam implicadas. Por isso, ninguém nunca contou uma piada para uma barata e ela saiu gargalhando. Então, assim, há uma desconexão lógica que faz graça porque a pessoa percebe. Agora, e ela sorri. Há um conjunto de contrações musculares na face que os anjos não têm. Então, só o homem sorri. E sorrir para Santo Tomás é um ato extraordinário. Para eles, o homo ludens, o homem que brinca, Deus brincou na criação, nós devemos brincar também para sermos saudáveis. A analogia que ele faz é a seguinte: a brincadeira está para a alma, assim como o descanso está para o corpo. Portanto, uma coisa é a pessoa ser sóbria, séria, levar as coisas a sério, como tem que ser.
Outra coisa é ser sisuda, carrancuda, né? Porque se ela está nesse estado existencial de carranca, né? Com as carrancas, já viram com as carrancas? É óbvio que ela não só não vai ser feliz, como ela vai diminuir a sua capacidade contemplativa. Então, sorrir, muitas vezes as pessoas ficam um tempão sem sorrirem, ou então estão no estado de apatia, já que elas perderam certas precondições psíquicas para contemplar a realidade. Isso é muito comum, infelizmente, entre jovens contemporâneos, né? Há uma apatia que é identificável tristemente. Assim, as pessoas se fazem poucas juras de amor, elas se envolvem pouco, porque a intimidade delas está muito mais no plano sensível do que no plano noético, desse plano superior, que é a intimidade verdadeira. Eu lancei no Brasil, das minhas atividades marginais, quando eu tive uma editora, né, que faliu, né, com o nome apocalíptico, né, Sétimo Selo, né, e eu próprio, realmente, eu levo a falência a qualquer negócio. A editora faliu, mas em algum momento nós publicamos a obra de um tomista espanhol aqui no Brasil, né, foi traduzida, né, O Êxtase da Intimidade, a ontologia do amor humano segundo Santo Tomás. E a intimidade aqui não são requebros febris da Anitta ou da Ludmilla, né? A intimidade é aquilo que está para muito além do corpo, é a inteligência espraiando-se amorosamente para o outro. 5 minutos. Tá? Então, esta psicologia, ela trata de todas essas questões e, digamos assim, a sua formalidade principal, depois podemos falar sobre isto, é a doutrina das virtudes como algo necessário para que o homem seja profundamente o que ele é. O poeta grego Píndaro tinha um repto, um chamado famoso: homem, torna-te o que tu és. Como é que a pessoa vai se tornar o que ela já é? Isso é um mistério. Porque o homem é, de todos os entes compostos, o único que, para ser o que é, ele precisa atualizar continuamente um sem número de potências, né, para ser profundamente o que é. O que já dá um indicador. Quando a pessoa tem, digamos assim, a sua vontade vencida pelos sentidos e, portanto, a inteligência é mais influenciada pelos sentidos do que pelos conceitos das coisas, que ela pode chegar das coisas, é óbvio que essa pessoa vai ter uma grande dificuldade, ela vai se despersonalizar. Esse chamado do Píndaro para ela será impossível, porque é uma pessoa viciada, no fundo, qualquer vício. Hein? As pessoas acham que vício hoje é só drogas. Né? Nós estamos falando do vício como um hábito contrário à natureza intelectivo-volitiva humana, algo muito mais profundo. Quando a pessoa se vicia, ela como que se despersonaliza e, portanto, ela não é profundamente o que ela é. A pessoa viciada, de alguma maneira, por déficit, culpável, muitas vezes, o eu profundo dela não é o que vigora nos seus atos. Quantos de nós aqui já num trato com alguém conhecido, a pessoa maravilhosa, um dia a pessoa faz aquela merda metafísica, né? Aí a gente pensa, mas ela não é isso. Né? Quantas vezes ela fala, não é isso, eu conheço, né? Devia estar mal. Então, quando estamos no vício, no erro, no engano, etc., não estamos sendo profundamente o que profundamente somos. Olha que coisa. Né? Então, assim, esta psicologia, se eu fosse psicólogo ex officio, né? Eu sou psicólogo ex marginalis, se eu fosse ex officio, eu iria correndo para a psicologia tomista, né? Porque ela traz a resolução para um sem número de dramas humanos, sem os mais variados que possamos conceber e imaginar. Então, Santo Tomás é esse gênio da escola, a escolástica foi uma época de ouro da filosofia, e assim, a aplicação, eu vou ler um trechinho do livro do Echevarria que eu trouxe aqui, em que ele diz que realmente o termo psicologia não havia, mas já havia psicologia. Né? As coisas não são o que são porque alguém lhes deu um nome, elas já eram o que eram até que alguém, descortinando o que elas eram, conseguiu arrumar um termo correspondente a um conceito, que as traduz de alguma maneira. Então, não havia psicologia no sentido moderno. O psicólogo moderno entra na faculdade, aí o professor com aquela cara, né? Cientista positivista do século XIX, né? Não, a psicologia começou, é uma ciência totalmente moderna, ela superou a Idade das Trevas, superou a Antiguidade. Ela começou como um sujeito
num laboratório experimental de Leipzig, o tal de Wilhelm Wundt, criou, né, experimentos para tentar identificar certos movimentos cerebrais, mentais. Olha só, a psicologia, o estudo da psicologia não é um estudo do cérebro, porque a alma está presente em todo o corpo. O estudo da psicologia é o estudo do homem profundo, não do cérebro, não do comportamento. Estudar só o comportamento é reduzir o homem a quase um cão pavloviano, né? Hoje em dia se fala de inteligência artificial, né? É o tema da moda, né? Inteligência artificial. Primeira observação, se é artificial, não é inteligência, né? A inteligência nunca é artificial. A inteligência é a nossa capacidade de ler as coisas por dentro e lidar de improviso com as coisas que sucedem. Não é simplesmente calcular algoritmos, é muito mais, é muito mais. E esse mundo que se concebe com este mesmo devaneio positivista, que era lá do século XIX e está até hoje, que vai gerar juízes robôs, né, que vai desumanizar na forma da lei as pessoas e, portanto, vai aumentar o desespero, vai aumentar o padrão das doenças sociais, das doenças individuais. Suicídio já está lá nas alturas. Suicídio infantil, que é completamente antinatural, porque alguém, para querer se matar, já tem que ter doído a sua vida, muito. Então, com a robotização que cresce e com a perda, esta sim dramática, da inteligência natural, né, que cada vez mais se esfuma, né, nessas, né, as pessoas, uma das maneiras de sair disso, ó, é fazer uma ascese, não ler quase notícia nenhuma durante um tempo, né, que hoje em dia, infelizmente, né, outro dia o sujeito foi lá, o Globo, a área de ciência do Globo, acharam lá um fóssil de um é o elo perdido. Aí algum biólogo disse que aquele fóssil era o elo perdido dos tubarões. Mas assim, uma arbitrariedade, assim, né? Assim, aquilo que se diz de graça se responde, né? Se você diz qualquer coisa, isso é um princípio da lógica clássica, né? O que se diz gratuitamente se responde. Que eu, para dizer algo que valha, que tenha estatuto de ciência, eu tenho que dar sustentáculo teórico. Uma ciência vale não só pelos seus postulados finais, mas por todo o trabalho, o esforço científico de chegar a esses resultados. Então, assim, no mundo da inteligência artificial, no mundo em que cada vez mais as pessoas vão apagando em si mesmas a sua potência amorosa e relacionando-se com outras superficialmente, a tendência geral é de aumento de todos os dramas humanos. Então, por isso que a psicologia é daquelas ciências tópicas, talvez uma das mais importantes hoje, desde que a pessoa adentre uma área de uma psicologia realista. Porque, em caso contrário, pode acontecer que ela vá procurar um terapeuta e piore todas as suas traumas e doenças, e aí, né, não se resolve nunca mais. Isso é um drama. Agora, cabe às pessoas que estudam esses tesouros clássicos dizer para outras pessoas, não é para desesperar, né? Estamos num tempo de ruínas, mas ruínas não são escombros. Um escombro é uma massa indiscernível de coisas que caíram. Caiu o prédio lá, né? Naquela comunidade lá da Barrinha, como é que é o nome daquela comunidade? Caiu o edifício lá, a Muzema, né? Um escombro, o prédio virou um escombro. A ruína tem uma diferença com relação ao escombro. A ruína dá sinais da grandeza do passado. Né? Uma coisa é eu ir a Roma, ir a Pompeia e observar certas ruínas que são como que tesouros que o tempo desgastou, mas estão lá. Outra coisa é lidar com escombros, com uma massa indiscernível, e quando a gente está diante de uma massa indiscernível dá até uma angústia, né? Ficar no reino da ininteligibilidade é ruim. Então, assim, há ruínas a serem resgatadas, o nosso papel aqui é mostrá-las, estão aqui, né? Certas coisas que hoje em dia são problemáticas estavam resolvidas, desde a antiguidade algumas e desde a Idade Média outras. Então, é mostrar isso. O impacto, para encerrar, para dar um intervalo, o impacto dessa psicologia tomista eu tenho tido nesses últimos anos quando falo para psicólogos. É impressionante. É uma lá que era junguiana há 30 anos, já conheceu Santo Tomás, já melhorou o padrão clínico. Né? Outra que era freudiana, que realmente começou a ter problemas já vinha vendo Freud com uma certa problematicidade e agora consegue vislumbrar um novo horizonte de atuação. É o cara da TCC,
é o logoterapeuta. Esse livro, Correntes de Psicologia Contemporânea, adquiram-no se tiverem interesse no estudo da alma. A logoterapia ela tem como seu pai, patrono, o Viktor Frankl, né? E o Echevarria mostra lindamente como o Frankl, apesar de alguns acertos, ele tem erros, e de alguma maneira o seu mestre lhe é superior, que foi o Rudolf Allers, né? Que foi um sujeito que começou freudiano, brigou com Freud, até que um dia fez uma obra toda contra Freud, a ponto de ser chamado por um tomista francês, Louis Jounet, de o anti-Freud. Mas o Allers é profundo, é profundo. Santo Tomás faz isso com quem lida com os seus conceitos. Então, façamos aí o intervalo. Muito obrigado. Vocês ficaram em silêncio. Que maravilha, né? Muito obrigado, meus caros.